sessões havia uma parte da ética adaptada ou aplicada a estas diferentes dimensões da esfera humana, afetam-nos todas. A ética é transversal, não é? Mas eu penso que esta da ética pessoal acaba por ser o núcleo das outras todas. Sem isto não se pode falar de mais nenhuma. Se não tem uma ética pessoal, não vai ser ética no emprego, ou na vida social, ou na vida política. Achei que... e, sobretudo, eu também tenho insistido muito nesta questão da ética, por causa da queda de valores, da ausência de valores que há. Eu acho que é um bocado óbvio para toda a gente, nestes tempos que correm, se bem que há umas décadas já se dizia isto, mas isto hoje em dia também é uma grande atrapalhada em termos de valores e de sociedade, e os jovens andam muito desorientados e perdidos, os psicólogos, no geral. Tenho lido vários trabalhos e artigos sobre o assunto a nível mundial, e estão muito preocupados com esta geração de jovens. Até a nível humano. Tem que, por exemplo, que é a primeira geração da história da humanidade em que a geração seguinte tem um QI mais baixo do que a geração anterior. Por isso... Está provado? Hã? Se provaram isso? Sim. Creio. Acontece pela primeira vez na história da humanidade. Normalmente vai crescendo e vai sendo inserido no DNA, não é? Mas que esta questão acaba por ser a explicação que encontram também, esta questão das tecnologias. Não só não está a ajudar, como muito pelo contrário, está a prejudicá-los gravemente até a nível neurológico. Não só a nível social, mas também neurológico. Não é a tecnologia em si, é o modo como é utilizada, não é? O excesso, acaba por não dar espaço e não fomentar o espírito crítico, a reflexão, não é? Uma pessoa que na tecnologia não tem nem paciência nem tempo para estas coisas, para estar a refletir o que é isto, trabalho. E depois, ao lado disto, as escolas têm baixado a fasquia, não é? Agora é quase passagem administrativa até o 12º. Agora, como é que foi? A prova da frição do ensino primário este ano, que pedia às crianças para imitarem o som de uma minhoca e de um sapo cego, e as pessoas que se tiraram ao ar, não é? Isto, que é isto? Enfim, há uma série de coisas um bocado graves já a acontecer, e há muita gente que não tem noção, ou que não tem filhos, ou que não está no meio, ou que não quer saber, e a vida é complicada, mas, enfim, estamos a dar cabo da própria natureza humana, e isso é... Vamos começar a apresentar alguma resistência a essa tendência, não é? Pelo menos estarmos mais atentos para que ao pé de nós isso não aconteça, obviamente. Mas pronto, a questão central da ética pessoal, desde que apareceu há vários milhares de anos, e agora até hoje em dia, a questão central tem sempre a ver com aquelas questões que o homem põe de como é que eu hei de ser feliz, como é que é possível ser feliz, como é que eu posso viver de modo a alcançar a felicidade. Penso que é uma das questões centrais do ser humano, mas acaba por ser também uma das questões centrais da ética.
o que seja isso da felicidade, sei, há muita gente que diz que felicidade é ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa família, enfim, todas essas coisas, mas por outro lado há muita gente que as tem e não é feliz. Por isso, se calhar, só isso em si não é suficiente para definir ou para trazer a felicidade às pessoas. Há outros que dizem que tem a ver com a questão do dinheiro, não é? Se calhar para um pobre, felicidade é ter muito dinheiro, para uma pessoa doente é ter muita saúde, mas nós também sabemos que há pessoas que têm dinheiro e estão saudáveis e não são felizes. Isso continua, enfim, a levantar um grande ponto de interrogação acerca do que possa ser isso da felicidade, de que é que está dependente. Houve um estudo feito pela primeira vez, em 2012, foi feito pela primeira vez, porque é um estudo internacional. E foi um estudo internacional feito pela primeira vez em 2012 pela BMC Medicine, que descobriu que os cidadãos dos países mais ricos são mais sujeitos à depressão do que os cidadãos dos países mais pobres. Uma pessoa que, à partida, somos impelidos a pensar que o nível de vida é o que traz a felicidade. Claro que ajuda e que tem que haver um nível básico para a pessoa ter as suas necessidades básicas satisfeitas, não é? É disso que se trata, mas aquela questão de ter cada vez mais, ter uma boa vida, um bom carro e tal, que acaba por ser quase a imagem da felicidade que nos é enfiada pelos olhos adentro todos os minutos da vida, que, por exemplo, que abrimos a televisão, não é? Acaba por ser desmentida por este estudo. Entre outros, ultimamente. Podia dizer de novo a conclusão, que eu escapou-me qualquer coisa. A conclusão é que os cidadãos dos países mais desenvolvidos e mais ricos sofrem mais de depressão do que os cidadãos dos países mais pobres. Okay. Ou seja, a questão do dinheiro e da riqueza não está diretamente ligada à questão da felicidade, como somos levados a pensar normalmente, não é? A maior parte das pessoas, quando se pergunta o que é que quer da vida, tem sempre a ver com isso. Conseguir mais qualquer coisa, ou melhor trabalho, melhor dinheiro, ter mais dinheiro, melhor nível de vida, e são esses os objetivos de vida. Mas muitas das vezes também conseguem e não traz grande satisfação. Outro exemplo, também foi feito este estudo, aquelas pessoas a quem sai a loteria, durante os primeiros momentos ficam mais felizes, pronto, entusiasmados e tal, mas depois o nível de felicidade baixa ao que estava anteriormente, ou às vezes baixa até mais, porque vem uma data de problemas com isso que não tinham antes, não é? E a grande questão é, por um lado, nós somos impelidos a pensar isso quase cotidianamente e a fazer dessas coisas os nossos objetivos de vida, mas por outro lado, a nível médico, não é? São estudos internacionais feitos por psicólogos, sociólogos e tal, o que os números e os estudos têm demonstrado é que não é verdade, essas coisas não estão forçosamente ligadas. E aqui a grande questão é como é que podemos estar todos tão enganados a achar que é isso que nos traz a felicidade e afinal está no outro lado que ainda não percebemos qual é.
O Epicuro, que é um filósofo de há muitos anos atrás, de há muitos séculos, diz que a maior parte das pessoas não sabe o que precisa. E daí a razão de não ser feliz. Porque acha que aquilo que quer é aquilo que lhe traz a felicidade, mas o que quer e o que precisa são duas coisas diferentes. E então a maior parte das vezes consegue aquilo que quer, mas não aquilo que precisa, e acaba por, ok, consegui o que quero, mas nem por isso fiquei mais feliz. Segundo ele, neste caso, este era um dos exemplos, fundou uma escola e tudo de epicurismo, diz que para ser feliz bastam três coisas: a amizade, ter bons amigos, liberdade e uma vida analisada, ou seja, irmos analisando a nossa vida para termos consciência de que somos, das opções que fazemos, de como podemos melhorar. A felicidade é o equilíbrio entre esses três fatores. Dedicarmos demasiado tempo aos amigos e nos deixarmos, por exemplo, coibir por causa da amizade, ou deixarmos de ter tempo para analisar a vida, entra em desequilíbrio e já não dá resultado, não é? O equilíbrio entre a amizade, a liberdade e esta autoanálise acaba por ser aquilo que traz a felicidade ao homem. E já naquele tempo ele apontava como sendo a grande culpa das pessoas andarem enganadas, porque no fundo a felicidade, se é só isto que é necessário, é uma coisa muito simples, não é? Não precisamos de grandes esforços, de grandes coisas. Diz que a culpa era da propaganda e do marketing. Pronto, naquela altura não tinha estes nomes, não é? Não havia internet, mas que a publicidade criava falsas necessidades das pessoas. Até hoje em dia isto tem É muito. verdade. Diga? E é verdade. Pronto, mas já naquele tempo, há milhares de anos, se punha esta questão. Hoje em dia, então, com o exponencial aumento destas coisas a nível de internet e televisão e rádio, ainda pior é, uma pessoa quase que não consegue fugir destas mensagens. Mas hoje em dia, as mensagens desses meios para se consumir, não é? Porque o objetivo é sempre gastar dinheiro. Cada vez, eu por acaso eu vejo pouquíssima televisão ou praticamente nenhuma, mas de vez em quando lá me aparece um anúncio ou outro. Às vezes até nos programas do YouTube que eu vejo, eles espetam-nos com os anúncios. E então a palavra felicidade e outras semelhantes associadas ao bem-estar. E eles também, hoje em dia, já não vendem só matéria, já não vendem só carros, roupas, sapatos, etc. Vendem também felicidade, vendem bem-estar. Portanto, eles procuram. Até um carro pode ser. Eu já vi no outro dia, já nem sei que carro era, mas pronto. A palavra, aquilo era tudo envolto na maior felicidade do mundo, comprar aquele carro. Portanto, eles fazem tudo o que podem, e agora, como os padrões de felicidade, muita gente anseia por uns momentos felizes e se calhar até abdicaria do segundo carro, se calhar do primeiro não, porque é importante. Então, eles já tentam vender o segundo carro com um laço de felicidade à volta. Pronto, porque realmente a matéria é isenta de felicidade, não é? A matéria não tem nada, não é mais do que aquilo e pronto. E portanto, por isso é que as pessoas que têm muito não conseguem ser felizes, porque a matéria não dá nada, não é? Quer dizer, não dá um abraço, não dá, não é? Há outros valores que a matéria não consegue dar. O Lidl tinha uma frase dessas, não sei que aqui encontra tudo o que precisa para ser feliz, uma coisa qualquer dessas. Era o Lidl que tinha uma. E eu olhava para aquilo e dizia, realmente as pessoas bem podem encher carrinhos, mas isso tem um efeito
perigoso, que a gente está a começar a ver com o início da crise, não é? Ok, então se não posso ter acesso àquilo, vou deixar de ter acesso à felicidade, com o que isso implica. Pronto. E aqui está um bocado o cerne da questão que o Epicuro identificou, precisamente que é aquilo que estava a dizer, que as pessoas, no fundo, não há mais pessoas felizes porque são enganadas. São enganadas quando são levadas a pensar que lhes faltam coisas para ser felizes, não é? Ainda não têm tudo aquilo que deviam ter para ser felizes, em vez de apontar à questão do ser, não é? Deixou totalmente de se falar dessa parte do ser melhor pessoa, não é? De dar há aqueles cursos de fim de semana, do workshop e da inteligência emocional e tal, que vai falando disso, mas assim, no geral, esse é um discurso que está completamente ausente dos grandes meios de comunicação. É o exemplo de pessoas, modelo, de ideais, não é? De pessoas que são mais do que o último, se calhar, seria assim parecido com o Nabeiro, ser uma boa pessoa, não é? Não há esse tipo de ícone, está tudo muito mais ligado às Kardashian e essas coisas, que são pessoas, supostamente são pessoas, mas que têm ali muita coisa espetada, mas são completamente vazias. Em termo humano, aquilo, não sei o que é que está para ali, mas acaba por ser os modelos que são passados às pessoas, a quem assiste, do que é ser feliz, é ser como as Kardashian, ser como essa gente, não é? Faz 3 e 4 operações e tem grandes casas e tem grandes coisas e pronto. Mas depois, se calhar, abre a boca e não sabe dizer tudo aquilo. Uma das questões que se põe também diante de todas estas coisas tem a ver, podemos pensar, felicidade terá alguma coisa a ver com o que temos, no sentido de que pronto, uma pessoa miserável, tenha fome, dificilmente será feliz, não é? Está-se a falar já num patamar acima disso. Mas importa pensar, por exemplo, é aquilo que eu tenho que me faz feliz ou é aquilo que eu sinto quando tenho aquela coisa que me faz feliz? Ou seja, diante de uma coisa, é ela que me faz feliz ou é o que eu sinto diante daquilo? A felicidade está mais no sentimento ou na coisa em si? E esta é uma distinção que não é feita. As pessoas atribuem muito a felicidade à coisa em si. Não é? Como a Sofia estava a dizer, aquilo é, no fundo, é matéria. Há pessoas que não têm aquilo e são felizes, há outras que têm resmas, se calhar, daquela coisita e nem por isso são mais felizes. Outra das questões que podemos refletir na questão da felicidade tem a ver com os altos e baixos. A felicidade é uma coisa permanente ou tem altos e baixos? Há momentos em que somos, em que não somos. Será possível atingir um estado de felicidade mais ou menos permanente? Ou isso é um ideal que não está ao alcance do ser humano? Estas são algumas das questões que são postas desde o início na ética e não só, mas se repararem todo o percurso das grandes religiões e das grandes éticas mundiais e desses grandes sistemas tem a ver precisamente com o ideal de um estado de felicidade mais ou menos permanente, seja nesta vida, seja na próxima.
agora dependendo do sistema, não é? Mas o objetivo de toda a gente, por exemplo, no caso dos muçulmanos, às vezes até para, pelo menos dos fanáticos, não do islamismo em si, mas são capazes, no caso do terrorismo, para ver a que nível chega a esta destruição, são capazes de simular assim, não é? Neste momento, porque no futuro, quando morrerem, o Allah vai estar à espera com não sei quantas virgens e a partir daí a felicidade vai ser permanente. Isto já é uma distorção completa daquilo que é um sistema religioso, né? O que é um sistema ético. São muito parecidos, só que chamam faculdades diferentes, mas não há ética, não há religião sem ética. Uma pessoa religiosa, se não é ética, não é religiosa, é fanática. Mas, desculpa interromper, e não há ética sem valores, não é? Claro, sim, Exato. mas teoricamente pode haver ética sem religião, era neste sentido que eu queria dizer. Ou seja, as pessoas não são nem só aquelas que acreditam num Deus, podem ser éticas. Claro. Pessoas que são ateias, que são éticas, que têm os seus valores, não é? Podem ser boas pessoas. O contrário, isto é, o ser religioso, com o que isso implica, sem ética é que não é possível. Pois, isso é tipo quase maldade, não é? É tipo uma maldade humana, ou não? É as pessoas exercerem ou tentarem. Como é que eu ia te explicar? Uma pessoa que, ai, Deus é tão bom e não sei o quê, e depois roga a Deus o mal dos outros, ou quer dizer, isso é maldade, não é? Não sei, ou não? Não. Não sei se é maldade, mas é no mínimo hipocrisia, não é? Pois. Mas, pois. Exato. Não é? O exemplo que é muito dado é a questão dos católicos de domingo. Vão à missa, não é? Cumprem os preceitos religiosos, mas depois no outro dia vão para o local de trabalho e azanam a vida do colega do lado. Chegam a casa e batem Não na tem mulher sentido. ou batem nos filhos. Pois, não faz sentido, a religião dele está na própria Bíblia, não é? Se o homem que não controla a sua língua, não é? Se com a sua língua diz louva a Deus e com a mesma língua diz mal do vizinho, esse homem, a religião dele é vã, como lá diz, antes de mais nada, a própria Bíblia diz isto. Se estás mal com o teu amigo e vens aqui prestar culto, larga o culto, primeiro vai fazer as pazes com o teu amigo e depois então vem aqui. Só que, pronto. Ou seja, a parte de ser coerente, de cumprir os valores. O problema é que quando se reduz a questão religiosa à parte do culto, quando isso é só uma parte, é só uma parte. A coerência de vida e o praticar aquilo que se faz é que é o essencial da religião. Não é? Como é dito, não é aquilo que diz Deus, Deus que entra na tal felicidade eterna, é aquilo que faz, cumpre a palavra todos os minutos da sua vida. Agora, só isso, e aí acaba por ser o ponto central e de encontro com todas as éticas e todas as religiões, aquele que cumpre estas coisas todos os minutos da sua vida, ele próprio já está num estado de felicidade, seja neste mundo ou no outro. Pronto, a questão da estabilidade, se formos atribuir a felicidade a coisas passageiras, com aquilo que temos, ou até as circunstâncias em que vivemos, o estado de saúde, enfim, ou a idade, ou a beleza, ou por aí fora, acabamos por não conseguimos ser felizes porque essas coisas não permanecem. A questão central
dessas circunstâncias, o que podemos pôr para repensar essa nossa atitude é ou para descobrir o nosso sentido de vida e o nosso valor central, são questões como, no meio destes altos e baixos, que é a minha vida e a vida de todos, o que é que faz com que isto tudo valha a pena? O que é que me dá força e me ajuda a continuar para a frente quando ando aqui na parte dos baixos da vida, quando não há saúde, não há o dinheiro, não há estas coisas. Onde reparar também, uma vez mais, infelizmente, na nossa sociedade, que a vida em si perdeu valor, não é? O que interessa é a vida com uma certa qualidade de vida, abaixo disso as pessoas são dispensáveis, ou seja, o sofrimento deixou de ter lugar, deixou de ter papel, quando desde sempre se soube que é através do sofrimento que as pessoas aprendem, que a alma cresce, não é? Uma pessoa que vive a vida toda numa redoma a beber caipirinhas ali no Havaí, não vai, se calhar, a alma não vai aprender grande coisa, mas nos períodos de sofrimento, penso que se todos olharmos para trás nas nossas vidas e olharmos como é que ultrapassamos e o que aprendemos nesses períodos, foi aí que nós crescemos. Sim, a velha frase dor é crescimento, não é? Essa frase já a conheço O há que não muitos nos anos. mata torna-nos mais fortes, ou coisas desse É. género, não é? Que acaba por ser, mas no geral, em termos de opinião pública e de marketing, este tipo de experiências deixou de ter lugar. Não há mais lugar para isto. A pessoa ou é feliz e tem aquelas coisas todas, ou a vida dela não vale. E então estar vivo ou não estar é a mesma coisa. Isto é terrível, não é? Isto é, em termos do que leva as pessoas a considerar, não é? Tem consequências muito complicadas até a nível espiritual. Pronto, mas este tipo de questões, de o que é que me leva, o que é que me dá força para suportar estas coisas mais difíceis de existência, o que é que no fundo dá sentido à minha vida quando tudo à volta está a cair e por aí fora, acabam por ser as questões centrais da ética. Por um lado, as respostas pessoais que conseguirmos dar a nós próprios ajudam-nos a descobrir quem somos, porque se eu começar a olhar para trás e refletir nas escolhas que fiz ao longo da minha vida, posso ir descobrindo os valores que estavam por trás dessas escolhas, não é? E então, às vezes, nós próprios temos uma imagem idealizada de nós próprios que não corresponde à realidade. Por exemplo, a maior parte das pessoas provavelmente consideram-se pessoas muito honestas e muito retas e tal, mas se for preciso fugir aos impostos rapidamente, não é? Assim que puderem, fogem aos impostos ou deixam ou ficam com o troco mal dado de loja e tal, não é? Mas vão dizer, mas eu sou uma pessoa muito honesta. Isso muitas das vezes temos assim uma imagem, às vezes não é por mal, é mesmo por inconsciência. Temos uma imagem idealizada ou não verdadeira acerca de nós próprios, mas estas questões de que opções é que eu fiz na minha vida que me trouxeram aqui, que valores é que estavam em jogo quando eu fiz essas opções, quais foram no fundo, que valores é que eu optei, o que é que me tem dado força para suportar as coisas mais difíceis, acabam por ser aquelas questões que nos esclarecem acerca da nossa ética pessoal, quem somos, definimos-nos por isso, não é? Nós somos definidos pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Lá está.
Eu, se for marceneiro, ou se for cozinheiro, ou se for professor, não me defino por isso, enquanto pessoa. Mas se for uma pessoa honesta, ou se for uma pessoa paciente, ou se for uma pessoa alegre, isso já me define enquanto pessoa. São esse tipo de valores que me vão definir, são os chamados valores éticos, são aqueles que definem a pessoa. Desde o início Ainda é não se falou, sim, ainda não se falou em moral, mas de alguma forma a palavra ética também pode ter alguma afinidade com a palavra moral, não é? tem alguma afinidade com a palavra moral, mas a ética é como se fosse a casca da moral. É que é? Como se fosse quê? Como se fosse a casca da moral, É a parte de casca. fora, Ok. porque Sim, são linhas ao orientadoras. contrário, a moral é como se fosse a casca da ética. Ah, ok. Quer dizer, a moral Pronto. é a parte exterior Ok. da ética. Ok. Muitas das vezes começam a entrar em conflito, porque a moral é aquilo que é comumente aceite, não é? Que a sociedade, a moral tem uma parte mais comunitária, mais convencional, aquilo que todos aceitam, que todos consideram aceitável. E às vezes isso não são coisas éticas. A sociedade, por exemplo, vou dar exemplos de casos radicais. A questão da mutilação genital feminina em certas culturas é uma prática moralmente aceita. Para eles não lhes faz confusão nenhuma, sempre foi assim, ou atar os pés às chinesas, não é? Agora, eticamente, uma pessoa começa a questionar outro tipo de valores e diz, isto não, isto é uma barbaridade, isto não tem sentido. E quem no meio dessa sociedade, onde essa lei moral é aceita, tiver um outro sentido ético, vira-se contra essa moral. Se é que eu estou a dizer, às vezes a moral e a ética encalham. Por A exemplo, moral parece ter sempre um juízo de valor associado, não é? De certa forma, A também. ética também tem, só que a ética tem raiz em valores universais e intemporais, que não questões como a verdade, a justiça, sim, a etc. honestidade, etc. Ok. E a moral tem raiz em convenções humanas. Algumas podem estar enraizadas em alguns valores, mas aquilo com o tempo, não é? Também à medida que a consciência humana vai evoluindo, o ideal será que esses valores morais se vão atualizando. Por exemplo, neste momento da nossa existência, que está a acontecer há todo um conjunto de valores que está a cair e ainda não se percebeu quais são os próximos que vão surgir, ainda está tudo assim um bocado em guerra, mas houve uma série de coisas que até há pouco tempo era moralmente inquestionável, como, por exemplo, a questão do tratamento dos animais, as vacas para comer, os cães para trabalhar, etc. E, tal, e no campo ainda é assim, hoje em dia as coisas funcionam, e já há muita gente que, por exemplo, olha para o sofrimento desses seres e diz não se justifica. As coisas podem ser feitas de outra maneira. Mas sempre foi assim. A questão da tourada, por exemplo. Não é? Mas isto é a tradição, sempre foi assim. E depois de haver estudos a que provam que o touro sofre, que o touro sente, que o touro chora, que o touro tem medo, continuarem a fazer aquilo só porque é tradição, não é? Há uma parte que vem de trás
é moralmente aceito, inquestionável, não há nada a dizer contra isso, sempre. Ninguém andava a dizer que as touradas eram más. Neste momento, lá está. Com a evolução da consciência humana, que neste caso também mete a ciência e os estudos que têm sido feitos nos animais, essas questões começam-se a levantar e dizer, não é necessário ver este sofrimento para que as pessoas se divirtam, podem se divertir sem ser às custas do sofrimento de outro ser vivo, sei lá, como na Alemanha, arranjem velcro nas costas do bicho e espetem lá coisas de velcro, todos brincam na mesma e o animal não sofre. Pronto, este é um exemplo que é assim dos As mais coisas altos. já estão assim mesmo ao contrário, né? Porque depois, se for preciso, passamos na rua e uma pessoa a dormir na rua já é uma cena bem banal, não é? Uma pessoa que está na rua, ou que a gente até. Falei disso hoje até com uma amiga minha, estava-lhe a dizer: se tu vires uma pessoa, se calhar toda suja, que fez o xixi pelas calças abaixo, ou uma coisa qualquer, vais dizer, ai que nojo, e até te afastas. Mas perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, não é? Pá, é quase impensável, aquilo é normal, é um coitado, é uma pessoa que está ali, pá, e pronto, e já faz parte do quadro da sociedade. E era, pronto, e está tudo um bocado de coisa, mas os animais andam todos bonitinhos e desquiados, e acho que os Não, valores estão um bocado ao mas isso, contrário. uma vez mais, aí há a perversão completa que é andar com os animais no spas e com rolos e pá, passear, não é? Passear. Não é disso que se trata, animal é animal, Pois, não lá é? está, não há o É, equilíbrio, não é? precisamente, uma coisa é fazê-los sofrer, maltratar, etc., mas ser animal ou ser vivo, outra coisa é tratá-los como deuses e bolas, não E é? isto mesmo a nível de princípios éticos e de valores, pronto, lá está, se calhar a cena também está no sermos equilibrados ou verdadeiros connosco mesmos, Claro, claro. porque não somos perfeitos, né? Hum, mas isso não faz com que não sejamos pessoas honestas. E eu, por acaso, eu há bocado ia interromper para contar uma história que me aconteceu há pouco tempo. Eu em abril fiz anos e no meu dia de anos encontrei um amigo meu no Pingo Doce. Epá, e de repente perguntei-lhe: olha, está aqui este peixe, é teu? E ele disse não. E eu pensei logo em devolver, que aquilo estava ali ao sentar no fresco. E de repente eu pensei: epá, isto já dava para fazer um jantar. Porque nem era para fazer nada e não era porque não coisa, não estava mesmo animado. Então pensei: ok. Eu nem comi peixe, nem como peixe, mas fiz o peixe e assim fiz um jantar. Mas quer dizer, moralmente isto é errado, né? Eu devia ter entregue o peixe. Mas o meu primeiro pensamento foi, pá, a pessoa que ficou a perder, perdeu. E estes que, quer dizer, na pandemia, o que é que não fechou? Todos aqueles que alimentam o Estado. Tudo aquilo que não foi abaixo na pandemia é o que alimenta o Estado, a nível de dinheiro. Não é? Que foi o futebol, os hipers, as bombas de gasolina e as farmácias. E não há muito mais coisas. Pronto. E isto por causa dos valores e por causa da ética de valores. Porque lá Não, está, acho que é um bocado isso, por sermos exemplo, equilibrados. por exemplo, outro caso de conflitos entre éticas e morais, penso eu, que se começa a pôr e vai piorar à medida que a situação anda para a frente, que é a questão do roubo. Uma coisa é ir-se montras para as pessoas levarem telemóveis ou televisores ou não sei o quê. Outra coisa é aquelas pessoas que ficaram sem nada ou que vão ficar sem nada e que a certa altura têm fome e olham para uma prateleira de supermercado com preços exorbitantes, sabendo que quem vende aquilo tem lustros astronómicos, que essa parte ainda, a guerra da Ucrânia ainda não explicou isso, não é? Como é que eles fazem guerra na Ucrânia e as grandes superfícies têm lucros que nunca tiveram, aqui em Portugal, e a pessoa a certa altura diz, ok, roubar é mau, os meus filhos estão em casa e estão cheios de fome, e o que é que eu faço à minha vida, não é? E é uma série de Pois, no dilemas. fundo, foi o que eu fiz, né? Aquilo não me pertencia, não era meu, agarrei no peixinho, mas fiquei ali, ninguém me chamou a atenção. Mas não deixou de ser roubar, aquilo não me pertence.
assim à minha, estava num sítio que também não era meu. Mas olha, mas alimentei umas boquinhas. Opa, Deus me perdoe, pá, mas eu vi aquilo, pensei, pá, olha, podia ter feito cogumelos na brasa, ou queijinhos na brasa, e toda a gente ficava feliz, percebes? Mas pronto, naquela altura pensei, pá, olha, nem estava animada para fazer o coisa, acho que isto é um sinal de Deus para fazer um jantarinho. E pronto. Mas sim, mas isso, e se for preciso, acho mesmo que lá está o senhor segurança ou o senhor segurança ao menino da rua ou ao senhor que está na rua, eh, se calhar vai lá cutucar no ombro quando ele for roubar o bolo para comer ou o pão para comer, mas se calhar a senhora que tem dinheiro para comprar o creme, mas põe o creme na mala porque não lhe apetece gastar, aí esse não vai dizer nada, né? Pois isso já não sei, isso já são outras questões, não sei se não vai. Só se Era não. isso que a Teresa estava a falar, né? Já A nível estás a das pessoas serem especular, ó pobres. Cátia. Agora já- Não era bem isso que eu estava a dizer, não. Não é Ah, bem isso. então, não compreendi. Eu estava a falar dos dilemas éticos que se põem em casos complicados, mas eram parentes. Bom, sabendo que roubar é mau e é moralmente mau, e eticamente também, mas quando se trata de roubar para sobreviver, ou para dar de comer aos seus, não é? Qual é que no fundo acaba por ser o valor mais alto que aí se joga? Ah, já percebi, Quando já existe percebi. extrema necessidade, não é? Claro, pode-se É a dizer, cadeia de valores. pode-se dizer uma pessoa que rouba para dar de comer aos filhos não é uma pessoa ética? Não, não será uma pessoa moral, mas não é uma pessoa ética. Eu acho que a primeira ética é precisamente isso, alimentar os filhos. É complicado, são situações complicadas. Isto da ética não é. O que interessa para a pessoa que o faça é que, enfim, que esteja consciência tranquila, que responda daquilo que faz, não é? Não é depois dizer, não fui eu e tal, não é isso. Ok, teve que ser, teve que ser. Isso, pronto, são. A tendência, se calhar, vai ser essa, não? As pessoas cada vez têm menos dinheiro, quer dizer, com a forma Por que as isso é que eu coisas estava a estão. dizer, é diferente aquela história dos jovens que roubam o iPod, do iPad do outro, porque é melhor que o meu, as calças de marca, não sei o que, é Uhum, diferente uhum, do que roubar para para comer. comer. É diferente. Não, Pois. não, são A pontos. pessoa, se calhar, E nunca aqueles roubou na roubos de vida. colarinho branco, então nem se fala, não é? Pois, isso, enfim. Se não houvesse tantos desses, também se calhar não haveria dos outros. Não, não era A preciso. pessoa, se calhar, nunca roubou na vida e agora vai se ver obrigada a roubar, conforme as coisas começam a encontrar e depois e depois vai mexer, lá está, com os valores das pessoas e com a ética das pessoas, as pessoas com karma, né? Vivemos numa sociedade em que as pessoas percebem que os grandes roubos, eles não são punidos. Andam anos a arrastar Yeah. julgamentos e não vão para a cadeia. E depois, quando vão, arranjam, não Pois sei, é uma isso. história qualquer para estar lá ao mínimo tempo. Então, as pessoas que não têm, não é? Também, Era se isso que eu calhar, até dizem, estava a então, se os dizer. grandes roubam, porque é que eu não é de roubar um peixe para comer? Ou um Pois, bife, ou uma coisa qualquer. era isso que há Sim, bocado eu mas estava a Nós não dizer. temos. esse pensamento também não me parece muito correto. Isso Não, eu não estou pode a dizer se ser. é correto ou se deixa de ser correto. Eu estou a dizer que estamos Que ele existe. estruturados numa sociedade em que aqueles que nos deviam, eu estou a dizer nos a todos, nos deviam influenciar com boas práticas de conduta, são os que mais nos roubam. Então já tivemos um primeiro-ministro grande ladrão que esteve preso, quer dizer, já chegamos ao limite ao topo da cadeia, não é? Mas, Sofia, eu não, Não, eu não estou a dizer que nunca, pensa assim, eu nunca estou a olhei. dizer que a maioria das pessoas deve pensar assim.
não é? Ah, Se o ok. próprio primeiro-ministro é um grande ladrão, por que é que eu não hei de roubar um peixe ou um creme? Mas está a É ver, assim que as só pessoas pensam. prova que essas pessoas não têm ética, porque o Não têm ética, primeiro-ministro nem têm valores. Nem têm ética, nem o têm valores. primeiro-ministro vai responder pelo que ele fez, mas eu vou responder pelo que eu fizer. Isso Claro, eu é a não mesma estou a coisa que o defender, ministro eu vou estou ficar igual a. a ele. Não, eu estou a fazer uma visão mais ou menos abrangente de como é que se vive hoje em dia, porque as pessoas não têm valores nenhuns, não é? Pronto. Eu vir um troco pousado em cima de um balcão e não tocar, outra pessoa chama-me logo otária. Então não viste e não. Eu disse, não, que não era meu, não ia mexer, não é? Pronto, Mas mas eu esse é acho o. que ainda há muita gente assim. Eu acho Sim, aquela tipo de. também acho, mas É assim, nós também estamos num momento de debate e, portanto, também estou a pôr aqui Sim, questões sim, que são um bocado para levantar o Não, debate, e não era é? isso, e cada vez mais vai haver pessoas mais assim, porque a necessidade é que vai tornar a pessoa assim. É Mas a isso também não necessidade. está correto. Eu acho que Não, se calhar estava-se a eticamente falar não. aqui um bocadinho de outros valores também, não é? E de outras situações. Nós sim, somos sim, responsáveis por concordo, nós próprios, não é? claro. E existem pessoas que têm um maior desenvolvimento pessoal e design, independentemente das suas capacidades financeiras, e conseguem gerir a vida de uma forma diferente. Aqui é assim, Claro. o objetivo da ética, lá está, e é com base nestas questões e nestas reflexões que foram sendo faladas aqui, que a ética se foi construindo nestes milhares de anos como uma disciplina de autoconstrução. Ou seja, a pessoa vai se construindo a ela própria os valores que quer para si. Isso implica, às vezes não, implica sempre trabalho sobre si próprio, mas sobretudo, e isto é um pouco universal em todos os sistemas éticos, no sentido de ficar autónomo em relação àquilo que os outros pensam, àquilo que os outros dizem, ou àquilo, não é, que os ministros fazem, ou que o colega do lado deixa de fazer, porque isso, uma pessoa, um filósofo, ou uma pessoa ética, ou uma pessoa. O que tem que pensar é sobre o que é que eu vou responder. Não é? Eu é que tenho que responder diante daquilo que eu faço. E se vou. Ai, todos fazem, ai, todos dizem, ai, todos isto, e por isso vamos na carneirada também, então não me distingo do resto. Acaba tudo aquilo que eu disser sobre os outros, acaba por se aplicar a mim também. E aqui a ética acaba por ser uma proposta, um caminho, uma disciplina de autoconstrução, no sentido de eu me ir tornando autónomo relativamente a isso. Ou seja, mesmo que a carneirada vá toda para o precipício, se eu achar que ali o caminho é errado, não é a quantidade de pessoas que me vai fazer ir por ali. Acabam por ser, no fundo, as pessoas que se safam, entre aspas, no meio do caos e da confusão e da perda de valores e da etc., são aquelas pessoas que vão conseguindo construir a sua autonomia e os seus valores próprios, independentemente daqueles que haja à volta. É um convite individual, antes de mais nada, a ética. Um convite individual. Que é, pronto, as pessoas, por um lado, voltando a essa questão generalista, as pessoas hoje em dia são muito egoístas, muito individualistas, neste sentido, ver se alguém a passar necessidade e continua em frente e não quer fazer nada, mas depois, neste tipo de coisas, vão atrás da carneirada, onde é que há individualidade, nesse caso, quando é necessário, não é? E depois, ok, então, mas o grupo todo, até no futebol, é um daqueles exemplos em que se vê muitas vezes pessoas normais que assumem assim papéis
parece que estão E enlouquecidas durante um tempo, não é? isso em casa, não é? Ao ouvir os pais, então e se o outro se atirasse ao rio, tu também ias. Não é? Isso começa em casa. É, é Começa, um papel. começa em casa, mas hoje em dia há um elemento que não havia no nosso tempo de infância, enfim, e nos anteriores, e que pá, eu acho que veio dar a volta a isto tudo, que é o acesso 24 sobre 24 à internet. Isso, antigamente, as pessoas tinham que se preocupar com a influência da família, a influência dos amigos e vizinhos, e hoje em dia há esse quarto ou quinto elemento que é a influência da internet. E a gente vê isso através dos TikToks e daqueles jogos malucos que põem os miúdos a Que não experimentar. exprimem a realidade. Não exprimem a realidade, só exprimem o que é belo, não é? E o que, pronto, o que não é belo não é exposto, raramente é. Eu, pelo menos, não é? A gente, quando a internet não vai de encontro à realidade de nada, de uma vida, de valores, de nada. Só se expõe, não é? E pronto, esqueça. Se calhar não percebi. A Desculpe. internet expõe tudo, depende daquilo que tu quiseres, não é? Se quiseres ir para a pornografia, não falta, não é? É isso que eu, pronto, é assim, aquilo é um mundo, é um outro mundo, mas que está, que tem, eu, na minha opinião, tem contribuído realmente para a decadência dos valores éticos, não é? As coisas não têm, deixam de ter, a gente já não respeita ninguém, ninguém respeita ninguém, as pessoas publicam, por exemplo, publicas uma coisa qualquer num jornal público, eu às vezes recebo as notícias do JN, Jornal de Notícias, pronto, e dou a leitura à notícia, por baixo pode-se pôr comentários. Uma pessoa qualquer comentou uma coisa. Logo a seguir vem alguém que não conhece aquela pessoa de lado nenhum e já está a insultá-lo do piorio. E os comentários é tudo nesta base. Portanto, as pessoas estão ali a insultarem-se gratuitamente, não se conhecem de lado nenhum. E eu, claro, é assim, fico chocada, não é? Fico chocada porque é preciso. Às vezes a pessoa até faz um comentário, pá, que até nem meteu palavrões, nem meteu, pronto, as ideias são o que são, mas há logo alguém ali a enxovalhar o outro. Portanto, a falta de ética está em todo lado, não é? Aí tem a ver também com falta de educação, sobretudo, não é? Claro, claro, claro. Pronto. Mas pronto, eu acho que as Mas a estruturas, ética que é é a falta base de do valor, não é? valores. O quê? A ética é a base dos valores, Ao ou não? contrário, os valores são a base da ética. Ah, ok. Não, para mim é muito importante aprender isto. É Porque mesmo assim, muito importante. não é? Há valores éticos, mas também há valores antiéticos, Ah, pois. que são são o oposto, não é? Cada valor tem o seu antivalor. Uma pessoa que opte pelos antivalores, é complicado. E Não é? outras, é possível divagar ou falarmos agora um bocadinho sobre os valores universais e andamos por esferas um bocadinho mais desta Sim, ordem. sim, sim. Em que sentido é que quer divagar? Eu vou Estava a falar, seguindo, vou não, tentar não, seguir. estava a falar dos valores, não é? Pronto, e da existência dos valores universais. Se pudesse falar um bocadinho sobre isso, era bom. Que ideia têm vocês acerca desse assunto? Dos valores universais, que ideia é que têm? O que é que, como ponto de partida, pensa sobre esse assunto? Justiça, respeito, Honestidade, liberdade. Uhum.
será um bocado as balizas, não é? Ou seja, Sim, é verdade. aquilo que nos baliza, não é? Pelo menos é aquilo que me Sim. baliza a mim, não é? E, a meu ver, de certa perspectiva, há um que está na base deles todos, que é a questão da verdade. Neste sentido ético, pelo seguinte, às vezes, para se conseguir chegar a outros valores, num caminho de construção ética, ou seja, em que uma pessoa tem, entre aspas, que se converter, não é? Vamos supor que uma pessoa faz a sua reflexão e começa a ver que os valores que têm guiado a sua vida não são propriamente aqueles que queria, pronto, foi levada por circunstâncias, era imatura, whatever. Mas antes de poder aceder aos outros, tem que ter esta coragem de encarar a verdade sobre si próprio. E aqui, eu acho que logo metade das pessoas não está disposta a fazer este trabalho. O encarar a verdade sobre si próprio acaba por a questão do autoconhecimento, que está na base de todos os sistemas éticos e de todos os sistemas religiosos. A pessoa, se não se conhece a si mesma, não pode fazer mais nada, está a construir casas sobre areia, não é? Que é aquelas questões que fomos falando. Quem sou eu? Que valores é que guiaram as minhas opções? Qual é que é o sentido da minha vida? Todas essas questões. Se eu não encarar isto e até os ideais que eu tenho e depois, na realidade, como é que sou, e às vezes essa distância imensa entre o ideal que eu tenho e aquilo que sou, se não encararmos isso, não é possível fazer nenhum caminho. Não é? Se estivermos iludidos acerca de nós próprios, acharmos que estamos muito mais, somos muito melhores do que somos na verdade, na realidade, por exemplo, há pessoas que se consideram tão santas, ou tão sábias, mas precisam de fazer mais esforço, já chegaram lá. Não é? Uma pessoa ter consciência também não é cair no outro lado do miserabilismo, ser humilde, não é? não consigo nada, não é isto. Isto muitas das vezes também são batotas que são personagens que nós criamos para nós próprios e para os outros, não é? Para conseguirmos aquilo que queremos. Quando, ai, coitada, então e a tua mãe? Sabe, aquelas conversas um bocado neuróticas. E tu sabes que eu me preocupo tanto contigo e que estou aqui tão cheia de dores e tal, e tu não és capaz de, não é? Este tipo de miserabilismo também é uma batutice. Não é aí que se trata. Ganhaste Euromilhões e eu já te dei É? tantas coisas e tu Ou aquelas coisas não me de das 1000 euros. ai, porque eu não consigo, eu sou tão parva, não consigo perceber nada, não consigo fazer isto. A gente quer é manter o outro ali ao pé para fazer as coisas por nós, eu passar a roupa por ela dizer, ai, consegues. Não é este tipo de cotas que se está a falar. Está-se a falar, por exemplo, de reconhecer em nós este tipo de cotas. Está a ver? Uma pessoa É começar a humildade, não é? reconhecer, aí nas vezes que eu sou batuteira, mas porquê é que eu faço isto? Aí já começa, não é? Já O começamos a pôr, autoconhecimento. claro, já começamos a pôr algumas pedrinhas sólidas no sentido de o autoconhecimento é importante, porque uma pessoa vê aonde é que tem que trabalhar mais. Há pessoas, por exemplo, que têm, ai, o meu ideal é a paciência e a paz e não sei o quê, o que eu quero é paz. Mas se calhar é uma pessoa que assim que a contrariam explode logo.
como é Pois. que tens paz e passas a vida aí a mandar vir com toda a gente? Não, mas eu quero paz. Há outros que dizem, eu quero é paz. E então a atitude é, eu quero é que não me chateiem. Por isso as pessoas podem estão ali a falar para o boneco, a falar dos seus problemas, que eu não quero é que me chateiem. E então a atitude é o oposto, que é a indiferença. Eu, para conseguir aquela paz, opto pela indiferença. E estas coisas todas, não é? Acabam, o reconhecimento deste tipo de coisas dentro de nós acaba por nos dar o chãozinho de coisas que temos de trabalhar. É ok, então a paz se calhar não é nada disso. Não é nem explodir quando me contrariam, nem o evitar chatear-me quando é necessário para às Pois. vezes conseguir a paz. Não é? Porque há conflitos que se arrastam por tempos, ficam ali a ampolar, para pessoas que querem paz e então fogem do conflito a todo o preço. Isto acaba por ser, são os tais valores que são universais, e penso que a paz é um deles, a verdade será outro deles, mas acaba por ser a operacionalização, o aplicar na prática estas coisas é que se torna complicado, não é? Agir de acordo com estes valores, não é? De forma consistente. Pois, o primeiro é reconhecer em que é que estão em falta, não é? Afinal, eu digo, estou sempre a pregar isto, mas depois, se calhar, noto que quando chega à altura, opto por um valor completamente diferente daquilo que prego. E sem a pessoa começar a fazer este trabalho de autoconhecimento, não é? Isto é o básico. Só depois de eu saber, olha, afinal ainda estou pior do que eu pensava. Até agora, qual é que vai ser o meu objetivo? Vou trabalhar isto. Não é? Isto são os tais esquemas, as tais estratégias que, usadas pela ética, em que eles até aconselhavam as pessoas a arranjar um diário, a fazer coisas, por exemplo, como as grandes disciplinas, as grandes religiões espirituais aconselham a mesma coisa, arranjar um diário e fazer uma revisão diária de si próprio. Ao final do dia, o pessoal chega ali, senta-se e passa a revisão de tudo aquilo que fez. O que é que fiz bem, o que é que eu fiz mal, porquê, onde é que eu estava da cabeça, o que é que eu queria ter feito, o que é que não fiz, o que é que eu disse, o que é que eu... E à medida que for tomando consciência disto, não é? Pois há de haver um dia que olha para aquilo e diz: e a quantidade de vezes que eu me preocupo com esta porcaria que não serve para nada, ou a quantidade de vezes que eu tenho este vício e nem sabia que tinha. Acabam por ser pequenas estratégias que nos vão ajudando a mostrar quem nós somos. Na verdade, e não aquele nível de cabeça que nós achamos sempre que somos, temos umas certas imagens e que às vezes não tem nada a ver. Isso é a base da terapia. Você sabe, não é, Teresa? É a base da terapia. Os terapeutas mandam logo arranjar um caderninho para ir escrevendo valores, qualidades, defeitos. Mas, Kátia, a terapia é uma coisa muito recente. Antes, a terapia foi buscar essas estratégias à filosofia e à religião. Ah, Não inventaram nada. sim, sim. Elas não inventaram nada. As grandes terapias, por exemplo, para lidar com a depressão, não inventaram nada. Foram buscar todas as suas estratégias ao estoicismo, à ética estoica. Por isso, no tempo dos filósofos gregos, os grandes terapeutas eram os filósofos. E eram eles que andavam ali assim a ensinar, a dizer, não, mas tu, a história, por exemplo, o caso do Epicteto, para mim, eu acho esse homem o máximo. O Epicteto era um escravo que levava todos os dias, não é? Era um escravo, só daí significa que não tinha controle sobre a sua vida, não é? O que ele comia, se dormia, se não dormia, se levava ou se não levava,
nada dependia dele, dependia do dono dele, que era assim um bocado estúpido ao que parece. E espancou de tal maneira que ele ficou coxo para sempre. Por isso não era assim um dono, não era um querido, o dono não era nada querido. Então, ele, Antigamente as para pessoas conseguir sofriam muito. sobreviver a uma vida em que nada estava no seu controle, se é que se diz que ele arranjou a ética da resiliência, ele arranjou estratégias espirituais e mentais para conseguir manter a sanidade mental, apesar de todos os minutos serem uma surpresa. Ele nunca sabia se o dono ia acordar mal disposto e ia enfiar com um calhau, basicamente, não é? Uma pessoa viver nesta ansiedade, qualquer um fica maluco. Então ele arranjou uma série de estratégias e uma das primeiras acaba por ser a base de muitas terapias, que é distinguir na nossa vida aquilo que conseguimos controlar daquilo que não conseguimos controlar. E uma das coisas que ele diz é que a felicidade, isto é, as pessoas são infelizes porque estão sempre preocupadas com a parte errada da vida. Nós estamos sempre preocupadas com coisas que não podemos controlar e não nos dedicamos àquilo que podemos controlar. E daí a pessoa está sempre feliz, não é? Pronto. Depois há o tal exercício da pessoa ir distinguindo o que é que na sua vida pode controlar, o que é que não pode. Eu dava alguns exemplos. Eu não posso controlar o que pensam de mim, no caso dele, o que vou comer, o que não vou comer, se vou estar doente, se o governo é justo, se vai chover, se vou ter fome, eu não posso controlar nada disto. Mas eu posso controlar o que penso, o que digo e como é que reajo diante das situações. E então, segundo ele, uma pessoa que se dedicasse 100% a esta parte que pode controlar, é tal história, não posso controlar as circunstâncias, mas posso controlar o modo como eu respondo a essas circunstâncias, tinha a vida feita, era absolutamente indiferente às circunstâncias que eu era. Que tinha o controle absoluto sobre a sua vida, no fundo, sobre a sua alma, lá está. Isto acaba por, pronto, depois tem as ramificações, né? Também não posso controlar o passado que já passou, não posso controlar o futuro que ainda não existe, mas se eu me concentrar no presente e neste momento, o que é que sinto, o que é que penso, como é que estou a responder, não é? Aqui depois vem todas essas partes terapêuticas contra a ansiedade, não é? O momento presente, aquelas coisas todas. Vem tudo daqui. Não é Mas nada. depois há coisas que a gente não controla, né? Porque controla é Deus e há coisas que nós não temos o controle, Há né? várias coisas que não têm o controle, é o que eu estou a dizer, mas essas coisas de se preocupar com elas, não têm controle. Pois. O problema é que passa a vida preocupada com elas. É? Não, Mas já fiz uma grande viagem à minha infância só do exemplo que você deu. Mas sim, eu estou a perceber o que é que você está a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é que mesmo essa postura de, ok, eu controlo as minhas reações perante aquilo que eu não consigo controlar, hum, mesmo essa postura, nem sempre, pronto, é aquela cena que do género, o problema tem solução, então fazemos a solução. Se não tem solução, tem remédio, está, né? A minha irmã é um bocado assim, epá, eu não controlo isto. Se eu não controlo, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Pá, se eu puder, se eu não posso fazer nada, então está resolvido. Pronto, e ela é super coisa. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que, ok, às vezes a vida vem, não é? E tira-nos um bocado esse poder, né? Desse autocontrole, não, não? não. Nunca nos tira esse poder do autocontrole. Podemos é estar a apontar o autocontrole para o sítio errado. Por exemplo, um senhor muito ligado a isto,
também é o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Ele tinha um É o discurso mesmo, fundador da, perdão, logoterapia, logoterapia. sim, que era um psiquiatra que foi para o campo de concentração de Auschwitz. Esteve lá presa nos campos de concentração e nisso tudo, e então criou a logoterapia, tem a ver precisamente com as experiências dele e daquilo que assistiu no campo de concentração e desses sofrimentos que passava. Ele estava a tentar perceber porque é que havia aqueles que conseguiam sobreviver naquilo e havia outros que se atiravam contra as cercas para se matar. Porque é que havia os que desistiam e aquilo que não, e aqueles que sobreviviam apesar de nas mesmas circunstâncias. Qual era a diferença? E tem um pouco a ver com isto, com a questão de dedicarem-se àquilo que eu posso controlar. E diante do sofrimento, lá está, eu não posso controlar aquilo que me provoca o sofrimento. Uma vez mais, era como o caso do Epicteto, eu não posso controlar guardas nazis e o que lhes passar pela cabeça fazer, ou se vou amanhã para a Câmara de Gás ou não. Mas eu posso controlar a minha atitude diante disso. E posso escolher baixar os braços e desistir. A tal história, pá, não há nada que eu possa fazer. Borrifei. Então, olha, seja, não é? Posso escolher desistir. Ou posso escolher suportar ativamente esse sofrimento, não é? E treinar os tais valores dentro de mim, coisas como a ciência, a compaixão pelos outros que estão na mesma situação, uma série de outros valores, em vez de estar naquela, vou morrer de qualquer modo, já não quer saber, e está tudo ali, é miserável e tal, e não quero. Não, mas ok, vamos todos morrer, então, enquanto aqui estamos, vamos continuar a construir A luta. a dignidade de sermos homens até ao fim. E treinar a paciência, e treinar, e por exemplo, no caso do cristianismo, também há muitos casos desses, porque o cristianismo e o estoicismo estão muito ligados. E o padre Maximiliano Kolbe é um dos exemplos, que ele, quando também estava em Auschwitz, na fila do gás, assim, dito até parece mal, na fila das câmaras de gás, havia um homem que chorava porque eu tenho família, tenho filhos e não sei o que e tal, e o padre e o Maximiliano foi ter com o guarda e disse, poxa, eu não tenho ninguém, leve-me a mim em vez dele, solte-o a ele. Por isso, há casos destes também em casos de extremo sofrimento. Estas questões que são postas hoje em dia, que a vida com sofrimento não tem valor e por isso é para se matar, isto é um absurdo. É um absurdo, porque ao longo da história há pessoas com doenças terminais que optaram por atazanar a vida das pessoas à volta e ser um inferno e por toda a gente a dizer, ai, tomara já que o gajo morre, porque eu não posso mais saturar. Haver outras pessoas que aproveitaram isso para escavar dentro de si e conseguirem uma data de virtudes Conquistar pessoas. e ação que não conseguiriam se não tivessem passado por aquele sofrimento. Mas para isto é preciso opções. Por isso, nem nestas circunstâncias nos é tirada a opção. Nós temos sempre estas opções. Não é? Olha, eu acho que o Pedro faz muito bem em resgatar a Teresa. Ah, é riquíssimo. Eu a resgatar no sentido de criar estes encontros, não é? Que já não é o primeiro, não é o segundo. E eu gosto muito de também aprendo muito. A Teresa não dá nenhum ano, não é? É uma disciplina à parte, não é? É um curso É um curso à parte. que agora não é um curso, é uma coisa por mês. É uma conversa por mês. Uma É reflexão. uma conversa por mês. É.
Ah, ok. Então, e como é que como é que está a acontecer, Teresa? Então, quando houver, é publicada no Facebook. Ah, ok, mas é os 50 € à mesma mensais? Não, não, não. Agora é pago só a conversazinha por mês. Ah, isso é fixe. Pois é, era isso que eu estava a tentar dizer. É bom o Pedro puxar a Teresa aqui para a escola, que é para que é para coisa. Eu fico feliz. Fico com isto, eu precisava de mais, de ouvir mais essa Teresa. Percebe? Era por aí. Ok? Está bem, mas pronto, estamos aqui todos para conversar e refletir sobre Claro. estas coisas. Ah, eu penso que, pronto, voltando um pouco atrás, eu penso que numa sociedade como é de agora, que isto é ciclo, não é? Estamos a chegar ao final de uns tempos, como já houve também o caso de final da queda do Império Romano e outros por aí fora. E agora estamos a chegar ao final desta sociedade ocidental construída desta forma. E está tudo um bocado caótico a nível de valores e espiritual e etc. O pessoal está todo perdido. E acho que é importante as pessoas começarem a acordar, entre aspas, neste sentido de contra tudo aquilo que é dito à volta, não é? A vida humana tem valor até o fim, independentemente das circunstâncias. Tem valor. E esta história de só se a pessoa for rica e saudável e bela e tal é que vale, porque E um velho nova. a morrer numa cama não vale nada e por isso pode ser morto. O que é isto? O que é isto? Se calhar estamos a tirar a última oportunidade que ele tinha de escavar dentro e conseguir uma série de coisas que por alguma razão teve que passar por ali. De apanhar o comboio, como dizia a Maria Flávia. Tudo isso. Às vezes há coisas, há pessoas, a vida funciona um bocadinho assim. A vida vai nos dando uns sinais. E às vezes somos assim um bocado teimosos e não queremos ver. E então a vida mais à frente dá-nos um sinal parecido, mas um bocado mais forte. E a gente continua naquela a assobiar para o lado. E ao longo dos anos vai-nos dando sinais mais. E a certa altura, pelo menos isso acontece-me várias vezes, vai-me encurralando assim num canto. Digo assim: epá, não ouves bem, vais ter que ouvir a mal. Disse: está lá, agora vais ter que passar por isso, porque tu não ouviste de outra maneira, não é? Não quiseste Seria, saber? seria a última uma oportunidade que a pessoa tinha de aprender alguma coisa e perder essa oportunidade. Nesta vida. O resto a gente não sabe, não é? Claro. Portanto, Mas é um pouco É, isso. e o mais assustador, que era aí que eu estava a tentar chegar, porque é assim, a escola, não é? Os professores já são todos, até eu já sou de meia idade, e as coisas vão-se começar a perder, percebe? Já se estão a perder, mas as pessoas com a sabedoria que ainda transportam de tempos que realmente ainda havia outros valores, pá, que hoje em dia já não existem, isto tudo vai passar, pronto, e tem mesmo que passar, não é? E vão crescer, isto, pronto, é mesmo assim, a limpeza do mundo, para que venham outras pessoas e novos valores, e faz, bem ou mal faz parte da evolução, mas os mas valores pronto, podem ser sempre os mesmos. A ideia é essa, é que É sejam isso. valores universais. As pessoas, é Não assim, venha novos valores. não há Eu ninguém acho especial, sempre houve pessoas especiais e com os mesmos valores, que é isso. Eu não é? não parece que venham novos Não. valores. O que me parece é que vão ser redescobertos valores antigos. Não é? Podem-se vá manifestar de outra forma, mas eu penso que valores, lá está, a compaixão, a verdade, a paz, são valores que não passam, são coisas que não passam. Agora,
Não saem de moda. Eu Não, acho que independentemente não há disso, outros, só há estes. Não há mais hipóteses, não é? Então, porque é que se perdem? Eu acho, Porque é que se está a perder ao longo eu do tempo? pessoalmente, eu acho que, não sei, esta conversa tem aqui vários pontos e muitos deles interessantes, mas não sei se perdem. Pronto. Eh, podem não estar tão ativos em determinadas camadas. Agora, acho que não se pode generalizar, também não se pode estar muito virado para o eu e achar que só nós é que temos os valores, os outros são todos uns selvagens, porque as pessoas estão a passar momentos diferentes, ou momentos difíceis, ou não conseguem agir também de outra maneira, não tiveram acesso a determinadas ferramentas de educação, etc. Depende de várias circunstâncias. Isso que a Teresa disse dos miúdos e que, de facto, que o QI está a baixar e esta coisa muito ligada às tecnologias e aos telemóveis afasta-os da reflexão, do estudo e do pensamento, não é? Eu acho que todas as pessoas que estão na escola, pelo menos procuram desenvolver, estamos todos aqui, queremos saber mais e procuramos o desenvolvimento pessoal, não é? E temos acho que temos um conjunto, Autoconhecimento. pronto. Agora, depois também sinto muito xenofobismo na sociedade, a nível, Não sim, percebi, nunca. muita coisa com os estrangeiros, há muita quantidade de pessoas, também a ver aqui com o número, nós cada vez mais somos mais em todo lado. As pessoas Mas não têm paciência, usaste que as- palavra, Ana? são xenófobas relativamente aos outros, Xenofobismo. Ok. ah, e, e mas isso Joana, isso é existe cíclico. muito. Isso é É cíclico. cíclico. Pronto, e portanto eu acho que estamos todos pelos cabelos de várias coisas, não é? E depois isso reflete, mas agora, não somos não há aqui o bastião dos valores, as últimas pessoas a Sim, defender os valores, muito pelo contrário. ninguém Não, Os não. aceita, miúdos não é isso, de estamos todas só a as idades. conversar. Sim, sim, mas há miúdos novíssimos que são super ativos. Eu acho que eles se preocupam muito com a igualdade, com o respeito. A sério, acho que vejo, Mas é não é? assim, Ana, Não, em todas as sociedades e em todos os tempos, não é? Há várias camadas, há vários níveis de consciência. Quando uma claro, pessoa faz generalizações, não é? Há sempre exceções, graças a Deus, senão isto Pois. já não estávamos aqui. sim, sim, Se fosse tudo mal, já não estávamos aqui. sim, sim. Já temos. Agora, no geral, o que vem preocupando, por exemplo, e foi uma coisa que eu penso que se tornou mais óbvia desde o Covid. Esta história dos miúdos, não havia sequer tanta consciência de que estavam a passar por esses momentos maus. Acho que o pessoal começou a ficar mais alerta depois daqueles 2 anos de quarentena em Claro. que os neurologistas, os psicólogos, os psiquiatras foram invadidos, não é? Por miúdos muito novinhos, alguns até com crises de ansiedade e de pânico e tudo e mais alguma coisa, e começaram a pegar neles. Enfim, Sim. E os miúdos então, também ficaram, e os pais também ficaram muito com os filhos, ou ficaram completamente. com os filhos em casa e começaram a perceber uma série de questões. Eles nem sabiam que existiam praticamente os filhos, não estavam, os filhos pequenos iam para a escola, estão o dia todo fora, e portanto eu via e assisti várias vezes, eu passei a pandemia toda em calls, eu passei a pandemia toda nisto, foram 2 anos de Zooms, ah, e portanto e bem via quem é que tinha filhos pequenos em casa. Eu não tinha, mas quem tinha filhos pequenos em casa era uma tortura, aquilo era uma violência. Não sei como é que se conseguia trabalhar assim, os miúdos se interromper, nem os miúdos faziam coisas, nem os pais. Foi, foi, Complicado. foi muito complicado e deu para as pessoas perceberem muitas delas que tinham uma relação muito distante, não é? Porque muito pouco carinhosa, muito a nível das regras, faça assim, não sei o que é sabe, né? E portanto isso foi muito, Caíram muitas máscaras, não é?
Em alguns casos, Estou Puseram-se bem umas e por mal, máscaras não e é? caíram outras. pois, Estou bem e Yeah. por mal. agora, Houve, pronto, houve- uma coisa, isto não é ético, mas há uma coisa que me incomoda imenso e que é as pessoas estarem ao telemóvel em alta voz nos sítios. Fico doida. E a poluição sonora que isso provoca, O tempo principalmente inteiro, nos em alta hospitais e voz, não sei o agora quê. é alta voz, é o tempo Yeah. inteiro isto. E E eu toda a reparei gente tem que nisso no estar a ouvir a hospital. conversa. Eu não quero Yeah. ouvir a conversa. Eu reparei nisso no hospital, em Pronto. que as pessoas, pá, não estão no hospital e não silenciam. Estão ali, é o que tu dizes, alta voz, ou a conversar, ou com a música, ou a Horas, cantar, ou não sei o quê. Pronto. há mais egoísmo e, portanto, acaba por ser isso, não é? As pessoas tornaram-se muito mais egoístas e antes disfarçavam e agora não estão dispostas a disfarçar. E se uma pessoa diz qualquer coisa, tem mau feitio, ou pronto, ou não pode dizer nada. Quer dizer, não tem que estar a ouvir. Há muito, acho que há um bocadinho disso. Também, Perdeu-se o respeito, lá está. Eu acho que é o respeito pelas outras pessoas. Não é o egoísmo no sentido que se perdeu o respeito, porque depois é do género, eu faço o que eu quiser. Eu não sei quê, eu não sei o que mais, percebes? Porque se tu buzinas, o homem sai logo do carro. Vem-te logo, mas vem para te bater já, para te fazer alguma coisa. nunca, assim, nunca me isto Isto aconteceu, gera medo, isto gera medo, mas isto gera muito pois, sim, medo. sim, sim. Eu já tenho medo de buzinar. Eu já. É, não E claro buzinas, que as pessoas está não muito, têm. não buzinas. Não, Eu fico pois, doida quando me buzinam, fico furiosa, ando mais mas devagar. ok, mas a questão é que também se buzina por tudo e por nada, não é? As Pois, pessoas buzinam por tudo mas, e por nada. Se tu depois à frente de alguém já estás a levar uma buzinela, as pessoas não compreendem que também fazem o mesmo. pois, Percebes sim, que, sim, sim, sim. portanto, Eh, as coisas temos que ter calma e temos que lá estar, é pois, a parte e há outra da vida. questão que é as emoções são contagiosas, não é? E As então, emoções, claro, as emoções são não contagiosas. percebi. Ah, As emoções são contagiosas. as emoções, sim, sim, sim. E então, contagiosas, eu tinha percebido religiosas. não, são contagiosas. E então, Sim, em sítios onde há uma grande densidade populacional, é tipo panela de pressão. Sim, No meio sim, da sim, sim, cidade, sim. é tipo panela de pressão. Uma pessoa, aqui, por exemplo, aqui no Alentejo não passa nada. Está tudo. Eu vou para Está, Lisboa, está, vou a Lisboa e passo-me da cabeça de ai, já não tinha paciência para isso. Porque as eu, pessoas, tudo muito crispado, não é? há eu por muita acaso, pressão. Há, sim. há muita pressão e isso, as pessoas fazem um shutdown. Portanto, ficam mais egoístas e seguem a vida delas. Pois, Portanto, em relação àquilo que estávamos a falar há bocadinho, acho que é isso, Ana, acho que é as pessoas não respeitarem o próximo. Ahm, estão-se, lá está, estão-se nas tintas. Estão mas nem aí. Se tu estás é ali, que não estás. havia uma máscara, não é? O parece bem, parece mal. E agora já Agora a moda também, é eu sou assim, se quiseres, gostas, se não quiseres, não gostas, e lá pois, está, não há respeito. E por acaso eu estou a ler um livro, aquele livro da Maria do Céu Pinho, os Caminhos do Espírito, em que ela fala da desconstrução da palavra respeito, que é reza ao peito, né? Reza ao peito, se desconstruís a palavra, é reza ao peito, e então é o apelo ao coração, não é? De nós sermos pessoas mais amorosas com o próximo. Lá está, e depois voltamos aos mandamentos, né? Ama ao próximo, só que tu não passares o tempo faças ao inteiro a próximo. fazeres isso e é uma pressão constante, muitas das vezes. É uma pressão A constante. fazer o quê? Fazer o quê, né? Eh, esse respeito é uma pressão constante. Ah, O não reagir ok, estou a perceber. é uma pressão, não é? E, portanto, a pessoa tem que resolver uma série de coisas para não lhe causar frustração.
lá está, E, olhar portanto, por para isso é que aquilo há que pode vários, controlar. exatamente, há Exato. vários níveis de desenvolvimento, porque é muito fácil, tu és humano, estás metido nesta, não é? Não há ninguém Sim, santo. eu estou a perceber, mas Pois. lá está, por exemplo, vais a uma praia, não estás a gostar do sítio onde abancaste, não é? Se calhar tens que procurar um cantinho mais à frente, ou amanhã já não vais àquela praia, não é? Sim, Pronto. sim. Mas não te Fosse vais esse, fosse envolver esse numa. Pois, mas esse é o mal menor, porque isso eu posso controlar. Portanto, eu pego, Pois, já nem sequer vou para ali, ponto final. porque assim, eu Agora, há quando tinha outras 20 situações. anos, Pois, quando tinha 20 anos ainda era capaz de dizer, vá, pá, mas não sei o quê. Agora não, né? A gente agora com a idade que temos, já evitamos certas coisas. ah, Pá, não é para ter aquela paz, mas realmente para não entrarmos numa discussão que não vale a pena se calhar o resultado, porque a pessoa não está aí, lá está. sim, sim, Ah, mas lá está, há determinadas. Isto não é igual para todos. Pronto, pois o que acaba por ser é assim. Como assim? Não percebi. Eh, Como há pessoas que cedem, não é? E que vão cedendo e que se vão adaptando e que vão gerindo, Ah, isso ok. acaba, acabas por ter uma sociedade um bocado desequilibrada em termos de esforço, não é? Pois. Está assim, tipo, uns esforçam-se mais que outros. E não pode ser. A ideia era que fosse tudo um bocadinho mais nivelado, em termos de esforço, em termos de cedências, em termos de. E não haver. Sim, eu chamo isso de Tu, tu, justiça, pronto, não e é? ter as pessoas Sim. a fugirem, já Tu não és vou aqui. balança, é? Não, não, não sou, És que não Ah, sou signo? Eu não sei balança. que signo é que tu és. Sou gêmeos. Ai, é gêmeos. Ai, eu adoro gêmeos. Não parece, mas adoro. mas Tenho a Vênus lá, né? Dá-me para sempre. haver esse equilíbrio social, tinha que haver educação e não há. Pois, a educação. A educação é essencial em qualquer sociedade e e ano para ano é horrível. A educação para valores não existe, pura e simplesmente. Isso não existe. Muitos dos pais demitem-se. Não é porque sejam más pessoas, é porque trabalham 12 horas por dia e depois chegam a casa no final do dia e é ajudar com os trabalhos de casa e daí fazer jantar e dar banho e não sei o que e tal, e chegam a casa, já morri, não é? Eh, E, e vivem a vida, vive-se a vida nesta velocidade, lá está, que às vezes só numa quarentena forçada é que as pessoas acordam e olham se calhar para os filhos com outros olhos e veem uma data de coisas que não viram até aí. Sim, não tenho Não dúvidas existe. que acontecer. Tem Sabes muitas. que eu hoje deparei-me a ver se eu consigo pôr isto na prática. Ou pôr a prática no pensamento. Eu hoje fui para Lisboa e então apanhei muito trânsito e apanhei, pronto, acidentes. E então pensei, pá, todos os dias há trânsito, porque é que a polícia não age sobre isto? Já sabemos que a hora de ponta é esta. As pessoas já sabem que não sei o quê. Porque é que não se põe a autoridade a dominar aqui o fluxo dos veículos e essas coisas? E depois pensei, ok, porque não há interesse, não é? Não há interesse. Bater bate, é mais carros que se vendem, coisas, pronto, deve haver interesses em que se calhar o trânsito lá está, dá trabalho às pessoas para anunciarem o trânsito, pronto. E onde é que eu estou a querer chegar com isto? Transmitir o quê? Transmitir que para mim não é os problemas, mas as coisas só funcionam quando se busca uma solução, não é? Qual é que era a solução para que as pessoas tivessem então, para que a vida não fosse tão corrida e que as pessoas tivessem tempo para elas e como é que nós vamos buscar uma solução para dar às pessoas? Passa por Percebam? cada um. Isso passa por cada um. Não tem que existir uma solução que cai do céu. Isso é o trabalho de cada um. E a maneira como vai interagir e reagir no dia a dia. Pois, só Arranjar que o nós seu tempo, vivemos lá gerir. está, na sociedade.
estavas a Claro, falar. aplicas-te a cargos públicos, interages mais na sociedade para tentar encontrar uma solução. E então, pá, pronto, eu acho que lá está, podia haver a solução, não é? De ajudar. Isto é aquilo que nós estamos a ter, não é? Estamos a ajudar a ter consciência para resolver, se calhar, se houvesse mais pessoas a ouvir estas aulas, não é? Se calhar ganhavam mais consciência da solução para resolver os problemas da correria da vida, né? Como estavam a dizer. Mas pronto, não sei se às vezes me faço entender, ahm, naquilo que eu quero transmitir, mas ok. Sim, mas lá está. Às vezes essa correria também tem a ver com as opções que fazemos, não é? Há pessoas que, a pergunta do o que é que fazes pelo teu small? Também é uma pergunta. O que é que fazes com o teu small? O que é que fazes pelo teu small? Era um anúncio que aparecia aí. Ou seja, Ah, até que ponto é que o animal ou a pessoa era capaz de fazer parvoízes para conseguir o small? Yeah. Até que ponto é que as pessoas, porque estas questões vão sendo postas a propósito de muita coisa, até que ponto é que a pessoa era capaz de mudar a sua vida se não quisesse correr tanto? O que é que estava capaz de abdicar? Dedicar. Abdicar, por exemplo. As pessoas correm tanto porquê? Primeira questão. O que é que querem sim. conseguir com este correr tanto? Uhum. E voltamos ao início da conversa, não é, Teresa? O dinheiro e, e o bem-estar e a felicidade. É isso. Ok, então agora quero deixar de correr tanto. Ok, então e até que ponto é que abdicas do teu dinheiro e do teu bem-estar e começas a estar disposto a ter menos, mas com mais tempo livre? Essas E o ego também, não é? questões. Portanto, esta projeção pública, isso também tem muito a Sim, ver com o ego e a maneira como as pessoas gostam de se apresentar em sociedade. Teresa, isso é verdade. Eu, por acaso, quando vocês estavam a falar, eu estava a conduzir e começaram a falar disso, da felicidade e do dinheiro e não sei quê. Eu queria ter dito que eu ouvi, acho que foi o Luís Martins Simões que fala que dinheiro é uma energia que não está diretamente relacionado com o trabalho, porque senão as pessoas que trabalhavam muito tinham muito dinheiro e isso não acontece. Ah, e pá, e pronto. E lembrei-me na altura, pensei nisto, lembrei-me desta cena que ele fala. Porque as pessoas realmente correm muito atrás do dinheiro e acabam por despender muito tempo, muita energia, hum, física, e a trabalhar demais à procura de mais dinheiro, quando às vezes as coisas não estão, como diz o Luís Martins Simões, diretamente relacionadas, né? Ah, mas Há pronto, um ditado português que diz assim: nunca ninguém ficou rico a trabalhar. pois. Pá, eu não me estou a gabar nem pouco mais ou menos, mas eu despedi-me, mas eu acho que já estou um bocado arrependida. Despedi-me porque pensei, opá, eu quero é ter tempo, quero é ter tempo de fazer as coisas, porque já vivia num stress, já andava a tomar ansiolíticos para trabalhar e para estar sempre naquele stress de atender pessoas e aturar patrões e colegas e uma vida corrida das 5 da manhã às 8 da noite. E pá, pronto, e então uma pessoa, pronto, faz opções, mas eu não me estou a coisa, porque aprendi que, entretanto, trabalhar é dignificar-nos, mas, mas eu Então, mas trabalho e faço estás outros sempre a tempo. trabalhos. Sim, Fazes sim, outros não, trabalhos e eu estás sempre a tempo vou de. trabalhando, fico aqui com a vizinha do lado, ou com os miúdos, e faço coisas em casa, trabalhar na prática trabalho, mas não, pronto, não faço se calhar muita coisa pela humanidade, né? Não sei, mas pronto. hum, mas eu acho que me arrependi nesse sentido, não é? Que o trabalho dignifica. Mas sim, trabalhar. Mas há outra frase que diz que trabalho, como é que é? Sucesso vem a seguir do trabalho.
Mas, Cátia, está bem, mas vamos lá ver. Em cima dos campos de concentração também lá estava a dizer o trabalho liberta, não é? Por isso, é assim, há trabalhos que dignificam e há trabalhos que escravizam. Yeah, pois é. E pronto. E há pessoas, e a gente vê o caso, para mim são sempre os casos mais óbvios, é aquelas desgraçadas que vêm dos palocos com os filhos atrás, que têm 2 e 3 e 4 trabalhos e que não conseguem sair do bairro, nem dar conta dos filhos. E não fazem outra coisa a não ser trabalhar. Trabalhar, sim. Por isso não é por muito trabalhar. Lá está. Há trabalhos que escravizam e há trabalhos que dignificam. E às vezes mais vale arranjar um part-time que nos realize e que nos dê tempo para outras coisas e o essencial para a vida do que estar a ser diretor de uma multinacional em que não tem tempo nem para estar com a família, nem para ter fim de semana, nem para Pois coisas. não tem qualidade. Depende dos valores. Isso é uma conversa que nos remete para os valores. Pronto, não é? Qual é que é os valores Quem de quer cada mais pessoa? tempo e mais espaço e tal, é tal história. O que é que está disposto a abdicar para isso? Era Uma vez isso, mais, era é os isso, era valores. aí que eu ia. Era para ir de encontro a isso. Yeah. Exato. Eu estou a gostar muito desta conversa, mas Vamos todos, já, vamos já todos, são, eu vou ter que Sim, ir, sim. são 11:15. Vamos todos, vamos Ah, todos. vamos todos. não queria pôr isto Olha, assim, mas então é uma vez posso-vos por. deixar, Não, é uma vez por vocês mês, não é, continuam. Teresa? Sim, sim, Ok, então pronto. Então, mas vai começar a partir de agora, né? Ou já é? Não. sim, sim. Vai começar. Sim. Hoje é a Ok, primeira. ok. Ok. Então vá. Olha, até à próxima então. E Tá? obrigada. Muito Nada. obrigada mesmo. Tive Até muito à Obrigado gosto, por próxima. me obrigada. atenderem. Até Um breve. beijinho grande. Obrigada. Obrigado. Tenham Beijinho, boa Adeus, bom fim de Deus, noite. Cátia. semana. Adeus, Obrigado boa por tudo noite, obrigada. igualmente. Até amanhã, se vocês quiserem. Até amanhã.